pessoal, período pré-colonial e colonial e os ciclos econômicos. Esse é o tema da aula da gente da semana, certo? A gente vai tentar introduzir um pouquinho essa lógica do período colonial. Eu quero que vocês saibam que durante essa semana a gente vai conseguir debater a verdadeira história do período colonial, da história brasileira. Por quê? Porque durante anos tudo o que aconteceu aqui foi distorcido e muitas realidades foram distópicas à contemporaneidade. Hoje em dia, muitos problemas são tudo consequências de ações no passado. Então, vocês têm que ter na mente que quando libertaram os escravos, o Brasil deixou de ser colônia, os problemas não acabaram não, né? E a culpa não vai ser de processos passados. Lógico que tem que ser. O Brasil passou quase 300 anos em um processo de colonização, em um processo de escravidão perverso, muito perverso. Então a gente vai começar a debater isso. Na aula passada eu disse para vocês que a Idade Média, no final dela, meio que instigou aos países a pegarem suas verbas, né, e tentarem investir nas grandes navegações. Contei para vocês que os países que sofreram muito com a peste negra não tiveram essa sorte, porque gastaram muito, né, com médicos, né, padres da época, e não tinham verba para bancar essas grandes navegações. E além disso, existiam muitas lendas, né, como eu comentei com vocês. Muita gente tinha medo, ninguém queria sair da Europa, né? Então diversos países também davam dinheiro para essa galera. Vocês vão sair, vocês vão ganhar isso, 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 isso. Vão lá, descubram as terras e tragam o que elas têm de melhor. Então as grandes navegações tinham esse viés de buscar matéria-prima. A gente já debateu isso. E foi o que aconteceu no Brasil. Existem duas teorias, né? A teoria do caminho das Índias, porque Portugal ele já realizava muitas idas para as Índias. Então comentaram e falaram que uma dessas idas teve um desvio de rota, e esse desvio de rota acabou trazendo para o continente daqui, o continente americano. Só que já há outros pensadores da época que às vezes, né, são descobertos livros, cartas deles hoje em dia. Eles comentam que quando eles mandavam seus prisioneiros, os botavam em cima de um barco e soltavam a deriva, esses prisioneiros eles ficavam nas costas dos índios. Os índios pegavam, a maioria, uns índios comiam, praticavam canibalismo, né? E outros não, outros eles cuidavam dessas pessoas. E essas pessoas retornavam um dia e comentavam: existe terra, existem pessoas. Então é meio que não existiu esse descobrimento. Eles já sabiam que tinha uma terra que estava esperando ser colonizada. E a palavra colonização, ela é bem perspicaz, porque eu quero que vocês pensem o seguinte, em relação a um preconceito, no caso. A palavra colonizador e colonizado, existe uma diferença. O colonizador, ele é quem passa uma cultura para o outro. Vou dar um exemplo. Elisa e Jamile. Elisa e Jamile estão numa sala e eu chego para conversar com elas. E a partir do momento, Elisa e Jamile vão começar a falar igualzinho a mim. Então, quem passou cultura, uma espécie de cultura, fui eu. Se eu que passei, eu sou o colonizador e as duas são colonizadas. Aí eu pergunto a vocês, quem passou mais cultura? Os portugueses passaram para os índios, ou os índios e escravos passaram para os portugueses? Disparadamente e obviamente foram os índios e escravos que passaram para os portugueses. Então quem é o colonizador da história? O colonizador, quem é? Eis essa reflexão. Eu quero que vocês pensem, porque se for pela palavra propriamente dita, essa é a resposta. Então, de início,
a população indígena era imensa, vocês sabem disso. Existiam diversos grupos, conflitos, que era o que mais tinha. E os portugueses eles iriam começar a se aproveitar desses conflitos, certo? Para começar a diminuir, a mitigar essa população indígena. Existia um grupo indígena A e um grupo indígena B em conflitos. Aí os portugueses chegavam para um grupo e diziam: ó, eu vou ficar do lado de vocês. Toma arma, toma isso, toma aquilo, vamos derrubar o A. Aí depois se junta com o C para derrubar o B. E assim vai. As espertezas do período pré-colonial, né? Ó, aqui ó, o encontro de duas culturas, é bom ler isso aqui. Já foi questão de Enem, de Pedro Magalhães. Aí, vocês sabem, né, que de início a exploração foi literalmente na costa brasileira. O bioma que mais foi desgastado foi o bioma da Mata Atlântica, que hoje em dia não existe nem 15% mais dele. Então, a exploração foi literalmente do pau-brasil. O pau-brasil ele saía dele um líquido que produzia uma tinta de cor meio vermelha, vinho. E essa tinta era utilizada nos tecidos da igreja. Então, eram diversos tecidos nobres que eles precisavam, né, desse pau-brasil. Então, era o que eles mais queriam explorar, né? Tinha o escambo, né, outros produtos. Aí, Portugal também fez esse pacto colonial mais para frente. Por quê? Porque o pacto colonial ele proibia o Brasil, recém-descoberto, de fazer qualquer relação com outros países. Então Portugal ele era unicamente dono do Brasil. E isso para ele era coisa boa demais. Ele passava anos sem fazer nada. Ah, não vou me subestimar porque a colônia já é minha. Só que aí vai ter invasões mais para frente, né? França vai tentar invadir, né? Espanha vai tentar invadir. Os holandeses vão invadir, vão conseguir. O próprio Brasil, que é né, ele vai entrar em diversas revoltas. Vai ter a revolta pernambucana, né? Quando a gente assistiu o filme do aniversário de Recife, vocês viram que o próprio Pernambuco já se tornou um país, certo? Ele já se emancipou da colônia em uma época do Império, na verdade. Então, são muitas informações e é um período muito bom de se estudar e de se entender. Saber, né, que o modo de produção era escravista e isso é uma cultura que, querendo ou não, para nós é muito feia, né? Hoje em dia ainda existem trabalhos análogos à escravidão, sim, mas olhar para trás e ver que a gente passou diversos anos utilizando, né, essa ideologia, né? Quero que vocês saibam também que os escravos eles andavam descalços, né? Eles não tinham direito a ter nenhuma espécie de sapato, sandália. E se está descalço é porque é escravo na época, né? Lembrar que o açúcar foi o principal capital do Brasil nessa época. Mais para frente mesmo, vai se tornar mineração, depois café, né? Depois ouro. Então, é meio que um início de uma povoação, né? Portugal ele vai dar verba para quem quiser vir morar aqui. Vai existir essa guerra, esse conflito, né? Vai existir raça, vai existir etnias diferentes agora, vai existir diversos cruzamentos, né? Muitos mesmos. Aí vai ter os engenhos, vai ter as colônias, a produção de açúcar, o sistema de plantation, né? Que é o mercado exterior, o mercado externo, que é plantar para vender para fora. Isso existe até hoje em dia. O Brasil não podia vender direto para a Inglaterra. O Brasil tinha que mandar para Portugal e Portugal mandava para a Inglaterra. Um exemplo, a Inglaterra vendia um produto por R$10. Portugal comprava por R$10 e vendia para o Brasil por R$15 e trocava por algum outro produto. O Brasil produzia um produto por R$8. A Inglaterra não podia comprar por R$8. Tinha que ter o passo pelo Portugal primeiro. Portugal pegava o produto, aumentava o preço, aumentava os impostos e assim vendia. Então era literalmente um sistema de escravidão entre os países, certo? Então, essa é uma aula introdutóriazinha só, que eu quero que vocês, as questões, quero que vocês reflitam um pouquinho, certo?